O que tem impedido você de viver o propósito e uma vida diferente? Eu esperei tanto para gravar esse vídeo, já gravei outros vídeos e não postei, já deletei. Eu esperei o momento certo, eu esperei o lugar certo e não existe o lugar certo para fazer o primeiro vídeo, para liberar o que eu preciso liberar hoje. É um testemunho. Fazem uns 2 anos já que Deus tem falado no meu coração para vir aqui falar ah, sobre propósito e sobre mudança. Mudança de vida, mudança da organização, porque eu passei por momentos onde eu culpei Deus. Quando a gente pergunta a Deus, onde estava Deus nesse momento? Por que que eu passei por tudo isso que eu passei? E é um sofrimento. É sofrimento de rejeição, é sofrimento de abandono, sentimentos de tristeza. Eu já tentei fazer tratamentos que não deram certo e eu questiono muito o porquê de tudo isso. E quando eu hoje tive uma resposta de Deus do porquê, de manhã cedo, em um desses dias que aconteceu isso. Hoje foi um dia. Eu acordei normalmente e fui fazer a minha rotina de trabalho. Hoje eu tive uma consulta, primeiro onde eu fui, e no caminho eu fiquei conversando com Deus. Deus, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê. E eu quero uma resposta hoje. E fui fazer minhas coisas. E eu, assim, às vezes, naquela angústia que eu tô, eu pergunto, achando que Deus não vai me responder. Por que Deus não me ouve? Por que eu tô passando por isso? Por que de tanta provação? Por que de tanta angústia? Por que de tanto dar errado, né? E Deus mais uma vez, ele me respondeu. E quando eu fui almoçar, almocei e pensei, eu vou começar um jejum. Vou começar um jejum de 48 horas. Eu já fiz jejum antes de 24 horas, fiz um ao máximo de 48 horas. Mas tive jejum de propósito, tive jejum de aleatórios, assim. E hoje eu pensei, vou fazer um jejum, do nada, assim. E aí, até postei um vídeo nos stories lá do Instagram. E fui fazendo a minha rotina de que eu faço todos os dias. Aí depois que eu entrei pro meu trabalho, que eu peguei o celular, consegui pegar o celular, eu vi uma mensagem. E eu tive até um arrepio, um choque, porque eu nem acreditei naquilo quando eu vi. Tinha um vídeo do YouTube de um pastor. E a minha amiga está lá em São Paulo. Ela está fazendo um mestrado lá na USP. E faz um tempo, eu vi a nossa última conversa, foi lá em outubro. E eu não conversei mais com ela. Quando eu vi, ela estava fazendo mudança, eu perguntei, e ela falou, eu vou para São Paulo porque eu consegui uma vaga de mestrado na USP, estou muito feliz. E eu vibrei junto com ela naquela felicidade, né? Porque quando
uma pessoa é esforçada, quando uma pessoa ela busca empreender, porque ela é uma empreendedora, ela é diferenciada, que nem eu falei para ela naquela mensagem, e é uma pessoa que tem propósito também. E ela não é evangélica, ela não é crente, e ela me falou assim: oi, Léo, como está? Tudo bem? Eu vou ter. Quando tu tiver um tempinho, assista esse vídeo que eu te mandei, que foi Deus quem mandou você assistir. Meu, e eu demorei um tempo porque eu fiquei sem internet. E eu fiquei um tempo para conseguir, como eu estava no meu trabalho, eu não conseguia assistir uns pedaços do vídeo assim. Daí eu respondi para ela e na hora me veio, eu pensei assim, é a resposta de Deus. E aí eu comecei a ver o vídeo, que na verdade era um culto, que nem ela me falou, um culto, que Deus mandou você, ela disse assim, não sei por quê, mas é para você assistir esse vídeo. E quando eu comecei a assistir o vídeo, eu, eu, eu chorei, porque Deus, ele é tão bondoso, é tão poderoso, e a gente acha que está falando com as paredes, às vezes, porque você está falando, pensa que está falando sozinha. Deus, eu quero uma resposta, eu quero hoje. E eu, até na minha revolta que eu estava assim comigo mesma e com a situação, e eu quero uma resposta hoje. E Deus me deu a resposta, porque uma pessoa que está num lugar onde não tem nem por que ela ter pensado naquilo e ter me enviado. E eu disse, muito obrigado, Deus, muito obrigado. E a mensagem que tem naquele vídeo é justamente sobre isso, sobre mudança, sobre propósito, sobre obediência. E aí Deus me falou, eu já falei contigo, e tem promessa de Deus para mim ainda antes disso, e eu penso que não vai acontecer, porque se acontecer, é porque Deus fez. Nas minhas possibilidades, isso nunca vai acontecer. Se for pelo meu conhecimento, se for pelo meu direcionamento, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Mas Deus disse, já liberou a palavra, já liberou a promessa e vai se cumprir. Se for dele, vai se cumprir. Se depender de mim, não vai se cumprir, porque é impossível. O que ele falou para mim é impossível. E sempre eu tenho passado uns outros, como é que eu vou dizer assim, outras respostas que Deus tem me dado, de que ele tá cuidando de mim, sim, e da minha família, e da minha casa, porque o que aconteceu há 2 meses atrás já era uma prova de que ele está cuidando de tudo. Só que eu acabo esquecendo, e como é que se diz? Desviando o caminho. Eu desvio porque eu me acho incapaz. Eu já falei, Deus, eu não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade para fazer isso. E aí, Deus fala comigo. Não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. E eu acho até assim, falando nisso, muita pretensão minha de falar isso. Mas eu não vou mais fugir. Eu não vou mais desviar o caminho e vou fazer o que ele manda eu fazer. E a gente tem tão pouca fé. A nossa fé, e Deus diz, né, se tiveres a fé do tamanho de um grão de areia, que um grão de mostarda, né? Um grão de mostarda,
que é menor que um grão de areia. Se nós tivermos fé menor que um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, vai acontecer. Então eu quero hoje liberar uma palavra para você, que assim como eu, não se acha capaz e está ouvindo as vozes externas dizendo que você não tem capacidade, que você não vai para frente, que você vai continuar onde você está. Deus está dizendo que não. Ouça a voz de Deus. Como que eu ouço a voz de Deus? É o que Ele fala no teu coração. O que você sente no teu coração? Aí tem gente que diz assim, mas o coração do homem é enganoso. Sempre que você for analisar, é de Deus ou não é, pergunta, isso é do bem ou isso é do mal? Se for algo para o bem, para o seu bem, para o bem do próximo, vem de Deus. Se for algo que vai prejudicar você ou vai prejudicar alguém, não é de Deus. Então, tem que prestar atenção nessas perguntas. Faça essas perguntas que você vai saber se vem de Deus ou não. Porque o que Deus tem para nós temos que ser obedientes. E muitas vezes eu falei assim, Deus, é melhor eu não fazer. É melhor eu não ir. Eu já, desde os meus 18 anos, que Deus vem falando comigo, eu já estou quase 50 anos. E se eu não começar agora, talvez, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. E eu hoje conversei com Deus e nos últimos dias eu tenho falado, Deus, eu vou continuar. Eu vou resistir a muitas coisas, porque Deus tem um inimigo. E o inimigo de Deus é o diabo. E a nossa mente é a nossa maior inimiga, porque o que nos desvia dos caminhos? É a nossa mente. O nosso coração até quer fazer, mas aí vem a mente e fala, você não é capaz. Eu ouvi até assim risadas, dizendo que eu não ia fazer, que eu não ia conseguir. E para provar que Deus é maior do que tudo isso, eu vim aqui para falar, eu vou fazer, eu vou obedecer. Obediência também nisso, porque eu já tenho outras coisas que eu tenho já optado, né? Porque tudo é uma decisão na vida, né? Você decide uma coisa, ou você vive um caminho, ou você vive no outro, é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. E o que vai te levar ao sucesso ou ao fracasso é a sua escolha. Depende do que você escolher, é o seu resultado. Depende da sementinha que você plantar, é o que você vai colher. Porque eu não posso plantar uma coisa e colher outra. E o que nós temos plantado para colher? Eu quero que você sinta no seu coração hoje a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, que é algo assim, se fala muito temer a Deus, como Deus fosse algo assim, parece que a gente fala em temor a Deus como algo ruim, como se Deus fosse nos castigar, como muitas vezes falam, né? Deus castiga, mas Deus não nos castiga, Deus nos corrige. E vamos entender que o amor de Deus, Ele amou tanto
Ele ama tanto o homem, ele fez o homem, ele nos criou a sua imagem e semelhança, porque quando ele criou o homem, quando ele viu tudo perfeito, ele criou tudo e tudo estava perfeito, faltava alguma coisa. Aí ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se façamos, quer dizer que é mais de um. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o nosso consolo deixado por Jesus, porque quando Jesus veio, ele nos ensinou tanto, e tem, a Bíblia nos ensina, tantos mestres também que falam de uma maneira mais simples de entender, que às vezes a Bíblia ela é umas parábolas que a gente não entende muito bem, mas existem muitos pastores, livros, testemunhos, explicações que explicam melhor isso, e que não vou me aprofundar muito, porque eu também há pouco tempo que eu estou lendo a Bíblia e entendendo a Bíblia. Eu ganhei uma vez uma Bíblia lá em 2016, que eu comecei a ler mais seguidamente e pensava, isso não foi feito para mim. A Bíblia não foi escrita, porque eu não entendia, eu não tinha o Espírito Santo. Hoje eu consigo ler a Bíblia, entender o que está falando de uma maneira tão maravilhosa, de uma maneira tão assim amável, do jeito que Deus nos amou e que Deus nos ama e que Deus ama você. Se você hoje está com um pensamento de medo, de culpa, não se sinta mais assim. Eu quero a partir de hoje liberar a mensagem de Deus através dos vídeos que eu vou trazer aqui. Esse é só um vídeo de apresentação e à medida que eu vou obedecendo, porque eu decidi que eu vou obedecer a Deus, eu vou trazendo mais mensagens para vocês. Por hoje é só. Eu quero contar esse testemunho e dizer que Deus usa pessoas e situações que você menos espera para mandar a mensagem, e ele vai continuar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora dessa vai entrar. Uma hora dessa você vai entender, uma hora dessas você vai aceitar. E tudo o que Deus tem para você vai se cumprir. Creia, tome posse da palavra e do direcionamento que Deus tem no teu coração. Por hoje é só. Que Deus abra a sua mente, entra no seu coração, se você deixar. Deixe Deus entrar na sua vida. Deixe Deus transformar a sua vida, seu coração. E a sua mente vai obedecer. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.